tivemos... Bom, gente, tivemos alguns problemas técnicos aqui, mas já foram resolvidos, né? Eu não sei aí na sua casa, mas aqui, infelizmente, a internet caiu, né? Geralmente isso acontece com todos nós, né? Durante esse período. Bom, mas vamos dar a continuidade ao estudo para a gente finalizar, né? Vamos caminhar aí para os últimos versículos da perícope que a gente leu, tá? Não tem como a gente estender o capítulo todo, então a gente decidiu aqui de ler do 1 ao 12, tá bom? Ao 11, né? Do 1 ao 11, tá? E aí a gente tá no 10 aí, o André vai fazer a leitura, e o Johnny vai fazer a leitura, na verdade, e a gente vai estar caminhando para o fim. Bom, diz assim, né? Na ARC, a gente tá lendo 1 Coríntios 12, tá na sua casa aí, pega a Bíblia na mão aí e acompanha com a gente. Versículo 10, capítulo 12, versículo 10. E a outro a operação de maravilhas, e a outro a profecia, e a outro o dom de discernir os espíritos, e a outro a variedade de línguas, e a outro a interpretação de línguas. Só pra gente começar a falar, eu vou ler também na NTLH, tá? Pra ficar mais diferente um pouco a interpretação aqui. Uma pessoa recebe o Espírito, do Espírito, poder para fazer milagres. Outra recebe o dom de anunciar a mensagem de Deus. Aqui profeta ele colocou mais como anunciar a mensagem de Deus. Ainda outra pessoa recebe a capacidade para saber a diferença entre os dons que vêm do Espírito e os que não vêm dele. Interessante. Para uma pessoa, o Espírito dá a capacidade de falar em línguas estranhas, e para outra dá a capacidade de interpretar o que essas línguas querem dizer. Já interpretou o versículo aqui na NTLH. Profecia, vocês acham que aqui... fala aqui, né? Alguns é dado dom de profecia, né? É o de pregar, então, as escrituras, de expor as verdades de Deus para o mundo. Sim. Né? Sim, né? Esse contexto de profecia é de pregação. E de operar maravilhas, né? Como diz aqui, né? É milagres, né? São desse tipo de... Sim. Pode ser cura ou pode ser coisas extraordinárias aí que a gente não tem. O exemplo que a Bíblia tem, por exemplo... Não dá para limitar, né? A parte das escrituras é que Filipe foi... teletransportado ali de um lugar para outro, e você não entende o que aconteceu. Seria uma maravilha, um milagre que tá além da cura, né? E o pessoal sempre brinca com isso aí de teletransportar, mas tudo bem. Então e o dom de falar em línguas estranhas e de interpretar, né? Então acho que esses aí fechariam os dons aí, né? E para finalizar aqui a minha fala, a gente infelizmente não dá para discorrer de cada dom em particular, porque a gente gastaria muito tempo aqui. Mas a gente precisa entender qual é a finalidade de tudo isso que Todos Paulo dons, ele vai aqui encerrar no versículo 11. Ele fala, mas um só e o mesmo Espírito opera. Então, e ele vai encerrar assim, como quer. Isso. Então, quem é que direciona tudo isso é o Espírito de Deus, né? Não é a pessoa que escolhe hoje, eu vou curar, né? Vai ter o dia da cura, o dia da busca do Espírito Santo. Então, a gente está nessa... Dia da conversão, não Dia tem da como. conversão, não dá. Então, a finalidade de tudo isso, Paulo está querendo corrigir e já dando o direcionamento de como os coríntios aqui tinham que agir com relação ao culto e à edificação da igreja. Sim, André. Os 2 pontos aí para a aplicação da aula seria essa questão de compreender não só o culto, mas compreender os dons, para que isso não gere desigrejados, tá? O dom, ele é um serviço para o bem comum da igreja. Isso é importantíssimo a gente saber e entender que nós somos chamados para servir, né? Um outro contraponto aí também é entender o seguinte, da importância, né, de você identificar o seu dom, a sua vocação, para que você não se frustre, né? Em relação ao dom que você acha que você está exercendo, que você acha que Deus te deu. Busque primeiro compreender o corpo de Cristo, para depois você exercer o seu dom. Busque conhecer, identificar o seu dom, para depois você exercer, para você não gerar o desigrejado. E a apologética contra eles é essa, que o seu dom, que algo que o Espírito Santo, o Espírito de Deus te concede, é para utilidade, né? É para o uso com a finalidade de você usar ele para edificação da igreja. E para ilustrar bem, Samuel, está aqui nós três aqui
falando com o microfone na mão. Mas nós temos 2 irmãos ali que estão ali mexendo na internet. Que nem a internet caiu, o irmão teve que sair ali. E por que nós estamos aqui? Nós somos melhores que eles? Não. Cada um contribuindo na sua forma, naquilo que pode fazer. Então é isso que é a igreja, é isso que a igreja precisa entender. Cada um contribui. Não é só porque nós estamos aqui com o microfone na mão que nós somos melhores que os irmãos que estão ali mexendo no computador, no som. Então isso, quando a gente tem essa compreensão, sim. a gente vai prestar um melhor serviço para a igreja. É que assim, hoje o que a gente quer aplicar também como medida preventiva é a busca pela evidência. Por exemplo, eles estão nos bastidores, ninguém está vendo, mas se não fosse eles, dificilmente a gente conseguiria fazer essa transmissão ao vivo. Então as pessoas elas estão muito em busca dessa evidência, não tem chamado, não tem vocação, estão se frustrando, estão saindo para fora da igreja e estão tentando tirar mais pessoas da igreja. Tá? A igreja não é na individualidade, a igreja ela é a unidade na diversidade, certo? É ser unidos, cada um convivendo com a diferença de um dos outros, tá? Isso é fato. Isso é importante pra gente ir caminhando aí pro final, né? Entender de uma vez, irmãos, por todas, que Deus ele é o Senhor da sua igreja, né? Cristo é o cabeça da igreja, ele que governa a igreja. Então assim, o que a gente erra muito, essa ânsia de crescimento, às vezes, força pessoas que não são vocacionadas a assumir lugares que foram abertos, às vezes, sem a permissão e a vontade de Deus, e ela vai criando uma metodologia de expansão de igreja não bíblica, porque a expansão da igreja bíblica deveria ser... Deus separa. Se você ler quando Paulo vai fazer a primeira viagem missionária, a Bíblia é clara que eles oraram, o Espírito Santo mandou que Paulo e Barnabé fosse enviado. Então quer dizer, Deus é o Senhor da igreja. Então assim, se ele não deu dentro de uma igreja local, não distribuiu dons para pessoas chamadas ao pastorado, é porque a igreja não está pronta ainda para abrir outra igreja. Sim. Ou avançar. É ele que vai controlar esse avanço, é ele que vai dando os dons e avançando, não é a gente. Só pedindo um minutinho, dentro daquilo que você está comentando, onde tem gerado mais desigrejados no Brasil, são muito por conta das megas igrejas. Porque enche a igreja, não tem pessoa capacitada suficiente para cuidar do povo e o povo vai embora em massa. Então, claro, né, o Brasil cresceu aí nos últimos na última década aí, teve um crescimento muito grande em relação ao número de convertidos, né? Então, da mesma forma que converteu, também por outro lado saíram, as pessoas se distanciaram. Isso é fato. Quanto mais você cresce, isso é proporcional, né? O risco de você se desviar, o risco de você ter uma proporção alta é comum. Mas assim, um dos grandes responsáveis, né, são as megas igrejas. As pessoas muitas vezes vão atrás das megas igrejas grandes por causa das pessoas que estão na mídia. Eu vou lá porque é aquele pregador, um bom pregador, mas lá dificilmente ela vai ter um pastoreio, dificilmente vai ter aquela comunhão. Porque você pensa, uma igreja que tem 10 mil pessoas, não dá para você conhecer todo mundo, não dá para o pastor conhecer todo mundo. Né? E às vezes as pessoas saem da sua casa, na igreja daquele pastor lá, né, uma igreja grande, deve ser uma igreja boa, porque as pessoas olham muito a quantidade e não olham a qualidade, então eu vou para lá eu vou estar bem acolhido, e muitas vezes não é isso. Muitas vezes vai faltar esse acolhimento, porque como que uma pessoa só vai pastorear 10 mil pessoas? Entende? E isso contribui muito para o avanço do crescimento dos desigrejados. Então, gente, a gente tem que tomar um certo cuidado, tá? Próxima aula a gente fala sobre... A gente dá continuidade aí, fala sobre o 13, né, o dom de amor. Aí a gente vai para o 14 para fazer essa aplicação no culto, tá bom? Para que vocês tenham uma mentalidade guardada em relação a esse movimento, tem crescido muito. Uma coisa que ninguém está comentando, né? As pessoas acham assim, vai liberar o isolamento social, e tudo vai voltar ao normal. Não é assim.
depois da peste bubônica, depois da Segunda Guerra Mundial, depois da gripe espanhola, o cenário ele teve que mudar. Tá? Houve medidas que deveriam, que foram tomadas, né, que vai ter que ser tomada, para que a gente não sabe se esse vírus ele vai ter uma mutação. Então, assim, não vai ser assim de uma hora para outra. Então, a nossa ideia é tentar mostrar para você a necessidade do culto público, mas sempre com inteligência, sempre com maturidade, nem inteligência, a palavra certa, mas com maturidade, vindo cultuar, se adaptando e entendendo que a mídia social é um recurso, né, momentâneo que a gente vai usar para que você não torne o culto em mídia social, sabe, uma regra para você, que o culto da mídia social é uma exceção e ele não pode vir a regra. Que você, com o dom que você tem, que talvez você ainda não identificou, você é importante para a igreja, você é importante para nós. Não caia nessa do comodismo, eu chego de serviço cansado, eu vou assistir o culto aqui. Não é a mesma coisa. Tá? Aqui a gente fomos chamados para viver numa comunidade, um exortando aos outros. Eu tenho alguns textos separados sobre primeira Colossenses, né? Tem alguns textos ali que falam em relação da importância de a gente admoestar uns aos outros, de como isso é importante, tá? E você só vai conseguir isso na coletividade, na individualidade. Dificilmente você vai conseguir ver alguém te exortar, dizer, olha filho, não é assim, não faça isso. A gente precisa um dos outros. E já desde já também queria agradecer a contribuição do Johnny, do André. Vou passar a palavra para eles. Gostaria que cada um desse a sua finalizada aí para a gente encerrar, tá bom? Pode ir. Eu queria agradecer a oportunidade de estarmos aqui falando desse tema tão atual, tão importante para a Igreja de Cristo. E eu queria finalizar assim, que a gente só vai vencer isso, a Igreja de Cristo só vai vencer quando a gente se tornar uma igreja arrependida, né? Mas eu preciso me arrepender do quê, irmão? A gente precisa se arrepender dos nossos pecados, irmãos. Uma igreja arrependida é uma igreja que compreende melhor, uma igreja que entende melhor o cenário que ela está vivendo. Então, vamos buscar nos arrepender todos os dias, né? Porque todos os dias a gente erra, a gente falha, mas vamos nos arrepender, porque quando a gente tem um coração arrependido diante de Deus, diante do Espírito Santo, a gente vai compreendendo melhor os nossos irmãos, vai compreendendo melhor o nosso pastor, vai compreendendo a sociedade geral, no modo geral, né? Não vamos dar espaço para essas falácias que estão aí, principalmente na internet agora. Vamos usar a internet como ferramenta de crescimento espiritual. Infelizmente, é a ferramenta que a gente está aí. Eu não sou muito adepto da internet. Eu creio que ela muitas vezes traz mais prejuízo, mas vamos usar para a edificação da igreja. É a ferramenta que está disponível agora, nesse momento em que o mundo está vivendo. Mas a gente precisa todos os dias nos arrepender, porque uma igreja arrependida é uma igreja que cresce em comunhão, em amor. É por isso que na sequência do texto, vocês vão estudar aqui a semana que vem, Paulo vai falar que o melhor, maior, mais importante dom é o amor. E o amor ele só vem com arrependimento. Eu só consigo amar quando eu sou uma pessoa arrependida, amém? Que Deus abençoe você que nos acompanhou aí. Deus dê um bom dia para você em nome de Jesus, amém? Bom, eu vou fazer minhas considerações finais, fazendo um pedido para quem está me ouvindo e exerce algum ministério na igreja, para você fazer uma reflexão disso que foi falado aqui na palavra de Deus. Pense um pouco, pense se você está fazendo a obra, está servindo ao ministério porque não tinha outra pessoa, por necessidade, porque não tinha outro jeito, e você acabou sendo empurrado por aquilo. Se você sente a vocação daquilo que você está fazendo na igreja, se você sente alegria e felicidade de fazer aquilo que você está fazendo na igreja, porque uma coisa tem que deixar claro, irmãos, muito claro, que a salvação é pela fé. A salvação não é por você fazer o ministério na igreja ou não. O ministério na igreja é Deus chamar você a fazer aquele ministério. Então pensa assim: mano, será que eu tô aqui hoje louvando com alegria? Será que eu tô pregando com alegria? Será que eu tô sendo um diácono com alegria? E Deus sonda o seu coração. Se chegar a hora do culto e você tiver que louvar e você reclama de ter que vir louvar,
Não, é melhor você não fazer. Malaquias 1 fala, se for fazer de mau jeito, é melhor que não faça. Se você receber a notícia que vai pregar e ficar triste, porque você vai pregar, porque você vai ter que estudar e orar, é melhor você parar agora de pregar e parar de fazer, porque senão você vai trazer maldição sobre a sua vida fazendo as coisas de qualquer jeito para Deus. Em Malaquias 1 ele deixa tão claro isso, irmãos, que ele fala que queria que alguém fechasse as portas, apagasse o fogo, que queimava os sacrifícios, do que fazer de mau jeito, do que fazer sem vontade, sem vocação. E eu falo para você uma coisa, quem é vocacionado a fazer algo para Deus, ele faz com alegria tremenda no seu coração. Quem é vocacionado ao ensino sabe que não há dia melhor da sua vida do que quando ele está ensinando. Quem é vocacionado a fazer o ministério, seja qual for, de orar pelos outros, de evangelizar, de profetizar a palavra, de ensinar a palavra, ele sabe que ele se realiza. Presta atenção, irmãos. Você que é vocacionado, nasceu vocacionado com um propósito. Então quer dizer, o seu propósito de vida é fazer aquilo. Se você estiver pregando, ensinando, cantando, tocando e não sentir que aquilo é o propósito da sua vida, você não deveria fazer, porque você vai fazer sempre de mau jeito, vai fazer sempre desleixadamente. Quando você fala de Deus e de culto e de ministério, tem que fazer de forma onde você sente vocação. É mais bonito e Deus vai te honrar se você chegar e falar, pastor, eu não me sinto vocacionado a fazer isso, eu acho que eu deveria repensar minha vocação. Johnny. Que vai ter de gente do que você fazer forçado, porque, meu Deus do céu, o que a gente tá vendo na igreja de gente não vocacionada, fazendo errado, tá piorando mais do que ela se recolher, repensar e falar, talvez eu deveria ajudar o irmão a receber as pessoas do que está pregando, talvez eu deveria ajudar na obra social do que está às vezes ministrando, eu estou fazendo errado, é meu papel na igreja. Então é isso, uma coisa bem simplesinha assim, repensar o seu ministério é uma coisa que esse texto ajuda muito. O Johnny quiser divulgar aí de amanhã lá. Amanhã a gente está falando basicamente o mesmo assunto, tá falando de eclesiologia, falando sobre o corpo de Cristo e todas as suas questões aí. Quem puder assistir vai ser às 8 horas pelo Facebook aí da Igreja da Vila Virgínia. Espero vocês lá amanhã, se Deus permitir. Amém? A paz do Senhor a todos, um bom domingo e até o domingo que vem.